Olá! Já parou para pensar no que acontece entre a gente decidir levantar um braço e o braço de fato levantar? Hoje a gente vai explorar o verdadeiro motor do nosso corpo, o sistema muscular. Do piscar de olhos mais sutil até a força de uma corrida, vamos descobrir como essa máquina incrível consegue transformar um simples pensamento em pura ação. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que uma ideia na nossa cabeça, tipo, vou pegar aquele copo d'água, vira um movimento de verdade, físico? A resposta está toda aí, nessa ponte fascinante que liga a nossa mente ao mundo físico, o sistema muscular. E olha, é uma ponte gigantesca. Pensa só, os músculos representam de 40 a 50% do nosso peso corporal total. É muita coisa. Isso quer dizer que quase metade da energia que a gente consome é só para alimentar esse tecido super poderoso. E ele está lá trabalhando sem parar para nos movimentar, para dar estabilidade e até para manter o corpo aquecido. Para entender esse sistema, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nem todo músculo é igual. Na verdade, temos uma equipe altamente especializada, dividida em 3 tipos principais, e cada um deles tem uma função super específica e indispensável. Primeiro, vamos falar dos músculos esqueléticos. São aqueles que a gente conhece melhor, sabe? Os que estão ligados aos nossos ossos e que a gente controla. Andar, dançar, tocar um instrumento, todos esses movimentos voluntários só são possíveis por causa deles. Eles são, digamos, os atores principais no palco do nosso corpo. Depois tem um músculo que é único, simplesmente incansável: o músculo cardíaco. E por último, mas não menos importante, temos os operários silenciosos, os músculos lisos. Eles também são involuntários e revestem nossos órgãos internos, estômago, intestinos, vasos sanguíneos. Eles cuidam de processos vitais, como a digestão e a pressão arterial, trabalhando ali quietinhos nos bastidores do nosso corpo. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. A gente consegue ver essa especialização em ação. O esquelético é voluntário e estriado, para dar conta das contrações rápidas e fortes. O cardíaco, por sua vez, também é estriado para ser forte, mas é involuntário e rítmico, o que é essencial para o coração. E o liso? Bem, ele é involuntário e não estriado, perfeito para as contrações lentas e constantes dos órgãos. Cada um com um design pensado para sua função. Agora que a gente já conhece os 3 tipos, que tal dar um mergulho mais fundo? Vamos pegar um microscópio virtual e explorar a arquitetura interna de um músculo esquelético, para descobrir o segredo por trás do movimento. Acontece que nenhum músculo trabalha sozinho. Para ter um movimento suave, controlado, é preciso uma parceria. Enquanto um músculo se contrai para fazer a ação, o que a gente chama de agonista, o parceiro dele, que está do outro lado, o antagonista, relaxa para permitir que o movimento aconteça. É tipo uma dança, sabe? Perfeitamente coreografada. É só pensar no bíceps e no tríceps. Essa sincronia é o que nos dá precisão. E se a gente olhar ainda mais de perto, vamos encontrar o coração do movimento, o sarcômero. Pensa nele como se fosse um motorzinho individual de um carro. É a unidade funcional básica do músculo. Milhares desses motores estão alinhados dentro de uma fibra muscular. E é o padrão repetido deles que cria aquela aparência listrada ou estriada que a gente comenta antes. E dentro de cada um desses sarcômeros, a gente encontra os 2 protagonistas dessa história toda. 2 proteínas chamadas actina e miosina. A miosina forma os filamentos mais grossos e a actina os mais finos. Toda a força que o músculo consegue gerar nasce da interação do puxa-puxa entre essas duas. Esse esquema aqui mostra a mágica acontecendo. Tudo começa com um sinal elétrico que vem de um neurônio. Esse sinal é como a chave de ignição. Ele permite que os filamentos de miosina agarrem e puxem os de actina, fazendo com que eles deslizem uns sobre os outros. Esse deslizamento encurta cada sarcômero, e quando milhões deles fazem isso ao mesmo tempo, pronto, o músculo inteiro se contrai. É um mecanismo super simples na sua essência, mas com um poder imenso. Bom, a gente já viu como os músculos esqueléticos são controlados. Agora, vamos mudar o foco um pouco e falar dos heróis anônimos, aqueles músculos que trabalham no piloto automático, garantindo que nossas funções vitais nunca parem, seja de dia ou de noite. O segredo para a eficiência do coração está nos chamados discos intercalares. Pensa neles como se fossem pontes de comunicação super rápidas entre as células cardíacas. Eles fazem com que o sinal elétrico para contrair se espalhe quase que instantaneamente por todo o músculo. E o resultado? Uma contração poderosa e totalmente sincronizada. É uma onda perfeita que bombeia o sangue com a máxima eficiência possível. Enquanto o coração bate com essa força toda, o músculo liso trabalha de um jeito mais sutil, mais contínuo. Ele cria aquelas ondinhas de contração para mover a comida pelo nosso sistema digestivo e também ajusta o diâmetro dos vasos sanguíneos para controlar a pressão.
É um trabalho de bastidores, silencioso, mas absolutamente essencial para a vida. Até agora, a gente falou bastante de movimento. Mas os talentos do sistema muscular vão muito além disso. Existem outras funções que são cruciais. Muitas vezes a gente até esquece delas, mas que são vitais para a nossa sobrevivência. Aqui a gente tem um bom resumo da versatilidade dos músculos. Eles não só nos movem, como também nos mantêm de pé, cuidando da nossa postura. Eles são nosso sistema de transporte interno, bombeando o sangue, movendo alimentos, e talvez o mais surpreendente, eles são nosso aquecedor central, produzindo calor para manter a temperatura do corpo estável. E essa ideia de tremer para esquentar é a prova viva disso. Quando a gente sente frio, o corpo ativa um mecanismo de emergência, o tremor. E o que é o tremor, afinal? Nada mais do que contrações musculares rápidas e involuntárias. Cada contraçãozinha dessa queima energia e libera calor, funcionando como um aquecedor interno para nos proteger. É um mecanismo de sobrevivência simplesmente brilhante. E para a gente fechar, fica uma reflexão. De todos os milhões de movimentos que nossos músculos fazem, de um sorriso a um salto, qual seria aquele único movimento sem o qual a vida seria impossível? Seria o bater incessante do coração ou a contração constante do diafragma que nos permite respirar? Uma coisa é certa, o sistema muscular é sem dúvida o motor silencioso que nos move pela vida a cada segundo de cada dia.